Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. E vamos falar agora sobre arbitragem, né? Então, primeiro, conceituar a arbitragem como um mecanismo heterocompositivo, né? Outra pessoa decide por você, no qual as partes escolhem um terceiro imparcial para decidir os litígios que envolvam direitos disponíveis, essa informação é importante, sem a participação do Poder Judiciário. Aqui consta a ideia de que é um método alternativo, mas a doutrina majoritária, ou pelo menos a doutrina que vem crescendo, vem criticando essa expressão alternativo, né? O Leonardo Cunha, por exemplo, critica, porque a gente tem que pensar não nessa ideia de que existe um meio principal, que é a jurisdição, e outros meios. A gente tem que pensar assim em que existem diversos meios, né? Você tem várias portas para pegar nesse sistema multiportas e você tem que escolher a porta que é melhor para o seu, a porta que resolve melhor o seu problema. Então, melhor do que falar em método alternativo, a gente falar em mecanismos adequados de resolução de conflito. Doutrina majoritária parece entender que é um equivalente jurisdicional, né? Então, essa doutrina é um tema um pouco polêmico ainda, mas a doutrina majoritária parece entender que é um equivalente jurisdicional, que não tem a participação do Poder Judiciário com caráter impositivo para direitos disponíveis. É diferente da mediação e da conciliação e está dentro da ideia da justiça multiportas, se enquadrando na terceira onda renovatória de Mauro Garf, de Mário Capelletti e Brian Garf. Vale lembrar que a primeira onda é a defesa dos necessitados, a segunda é o acesso coletivo à justiça. E vale lembrar que o projeto Global Justice to Access permanece ativo. A gente tem mais 4 ondas renovatórias, né? Lá no livro eu explico um pouco mais sobre isso. A arbitragem tem lei específica, Lei 9.307, de 93, 96, que vai dizer aquilo que dissemos, que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. No mesmo sentido, a gente vai ter o artigo 3º do CPC, que fala que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, mas diz que é permitida a arbitragem na forma do artigo 515, na forma da lei, além do artigo 515, que diz que são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento da ação, de acordo com os artigos previstos naquele título, a sentença arbitral. Uma observação: a sentença arbitral não está sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. A arbitragem ela pode ser fixada através de cláusula compromissória ou de compromisso arbitral. Na cláusula compromissória, esse acordo é firmado antes da existência do litígio. Então, o litígio ainda não existe, a gente prevê que, se acontecer, a gente vai resolver na via arbitral. Já o compromisso arbitral, ele é instaurado, né? Ele é acordado depois que o conflito já existe. Na esfera trabalhista, a gente tem primeiro a arbitragem em conflitos coletivos prevista diretamente na Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 1º, que diz que, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. E o parágrafo 2º, que diz que, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas de comum acordo ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica. A lei de greve, a lei 7783, também tem menção dizendo que, frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos pela via arbitral, é facultada a cessação coletiva de trabalho. Esse tema caiu na prova do 22º concurso, como está aí no nosso quadrinho, o que nos demanda atenção. A arbitragem, mesmo antes da reforma trabalhista, ela tinha algumas previsões ali específicas, mas quanto à admissibilidade da arbitragem nos litígios individuais, a doutrina tinha uma séria resistência, por razões que vamos conversar daqui a pouco. A lei
da Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017, trouxe o artigo 507-A, que diz que nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração não seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os regimes do RGPS, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem por iniciativa do próprio empregado ou mediante concordância expressa nos termos da lei de arbitragem. Os requisitos, portanto, são a remuneração, que tem que ser 2 vezes superior ao dobro do limite máximo do RGPS, a cláusula compromissória do empregado e a iniciativa do empregado ou sua concordância expressa. Para a prova do Ministério Público do Trabalho, eu acho que vale sustentar a inconstitucionalidade do artigo 507-A da CLT. Por quê? Quais são os fundamentos? Irrenunciabilidade e indisponibilidade dos direitos trabalhistas, hipossuficiência do trabalhador, utilização de critério injustamente qualificante, que é a remuneração, para fins de arbitragem, e aqui tem uma boa fundamentação normativa para isso. Além disso, afronta o direito de ação do trabalhador e os princípios do acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição previstos na Constituição e no Pacto de São José da Costa Rica. E ainda mais alguns outros argumentos que podem ser expendidos para sustentar a inconstitucionalidade do artigo 507-A da CLT. É possível que o membro do Ministério Público atue como árbitro. Essa é uma posição já consolidada, não existe muito debate sobre a possibilidade do membro do Ministério Público atuar em casos de arbitragem. A mediação, por sua vez, pode ser conceituada como um método de solução consensual de conflito, na qual um terceiro imparcial, sem poder decisório, escolhido ou aceito pelas partes, auxilia e estimula a identificação e o desenvolvimento de soluções consensuais para determinada controvérsia. É um mecanismo alternativo de solução de conflitos, mas já falei que essa expressão alternativa, ela tem muita crítica. Também parece ser, segundo a doutrina majoritária, uma equivalente jurisdicional. A mediação pode se dar judicial ou extrajudicialmente. E a mediação é diferente da arbitragem e da conciliação. O Antônio do Passo Cabral, que escreve muito com Didier também, diz que na prática é difícil a gente diferenciar o que é uma conciliação, o que é uma mediação, o que diz respeito um pouco à participação desse terceiro imparcial no processo. Então, na prática, é um pouco difícil a gente diferenciar, mas especialmente os textos mais antigos sobre esse assunto falam sobre uma distinção muito clara entre conciliação e mediação, de forma que em um deles, o terceiro imparcial participaria mais e no outro participaria menos. Um outro ponto interessante é que existe uma doutrina se a mediação seria mesmo um método heterocompositivo, porque tem um terceiro imparcial, ou se seria autocompositivo, porque esse terceiro imparcial faria só o meio de campo para aquelas conversas, né? A mediação é aplicável a direitos disponíveis ou indisponíveis que admitam transação. Está ali também no contexto da justiça multiportas, no acesso qualificado à justiça, também dentro das ondas renovatórias de Mauro Capelletti e Brian Garth. E aí temos uma questão que foi considerada correta no 20º concurso sobre este tema. A legislação de mediação está ali na Lei 13.140, que dispõe sobre a mediação, e diz que se considera a mediação a atividade técnica exercida por um terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.
O artigo 3º, parágrafo 3º do Código Civil, fala da conciliação e da mediação e de outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores e membros do Ministério Público, inclusive no processo judicial. E, bem, observem que não se fala em métodos alternativos. A conciliação e a mediação estão previstas nos artigos 165 a 175 do CPC. E também tem ali, no artigo 784, inciso 4, que são títulos executivos extrajudiciais, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria ou Advocacia Pública, pelos advogados dos transacionantes ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. E essa possibilidade de transação também está prevista ali na resolução número 118 do CNMP, com previsão específica ali no parágrafo 1º para este ato de referendo do Ministério Público. Também vamos ter normas nesse sentido na resolução 157 de 2018 do CSMPT, que também fala da mediação para auxiliar e estimular as partes a desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Nós, como membros do Ministério Público, temos a mediação como uma coisa relativamente frequente na nossa atividade e extraímos da própria Constituição Federal e da Lei Orgânica do MPU a nossa atribuição para atuar como mediadores. Ali no artigo 8º da Resolução 157 de 2018 do CSMPT, a gente também fala na mediação ou conciliação em investigações em curso, hipótese em que o procedimento preparatório pode ser suspenso, ou o inquérito civil ou a ação civil pública, a critério do procurador. Então, se o procurador perceber que tem chance de uma mediação resultar ali numa solução consensual, pode suspender seja o inquérito, o PP, ou a ação civil pública. E ali no artigo 9º da referida resolução, existem temas prioritários, como gestão de crises sociais, direito de greve, que devem ser tratados prioritariamente, inclusive com possibilidade de reunião fora do horário de expediente. A resolução 166 do CSMPT também falava sobre esse assunto, mas está com a eficácia suspensa até segunda ordem. A recomendação 76 de 2020 do CNJ, por sua vez, recomenda aos juízes com competência para processamento de ações coletivas que estimulem, incentivem e promovam a solução consensual de conflitos no âmbito coletivo, com a realização de mediações, conciliações e outros meios de composição no âmbito judicial ou extrajudicial, com eventual apoio de órgãos estatais ou entidades privadas. Ainda é importante que a gente fale sobre os princípios que regem a mediação. Então, a gente tem que ter um mediador imparcial, tem que ter isonomia das partes, a gente tem a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, a busca de consenso, a confidencialidade, que é muito importante, porque boa parte das vezes as empresas querem fazer uma mediação para não ter seu nome exposto em uma ação civil pública, e a boa-fé. Além desses, também temos previsões ali no CPC, no Código de Processo Civil, que também enumera como princípios a independência, a imparcialidade, a autonomia da vontade, a confidencialidade, a oralidade, a informalidade e a decisão informada. A decisão informada é também prevista no CPC e que estabelece como condição de legitimidade da mediação a plena consciência das partes quanto aos seus direitos e à realidade fática na qual se encontra. Então, a função do mediador vai ser informar muito bem as partes, para que elas possam entender a decisão que estão tomando. A confidencialidade, como eu disse, é um elemento muitíssimo importante. É um dos principais elementos da mediação. E está previsto ali no artigo 10, parágrafo 2º
da citada Resolução 118 do CNMP. Por fim, a confidencialidade da mediação também está prevista na Resolução 157 do CSMPT. Uma resolução que a gente tem que ler bastante, porque tem muita chance de incidência nas primeiras e segundas fases de concurso, por conta das formações do chamado NUPIA, dos chamados NUPIA. Tem um NUPIA no âmbito da PGT e tem NUPIAs nas regionais e nas PTMs. Eu já compus o NUPIA, o Núcleo de Mediação, de Estímulo à Mediação. Então, é um tema que está muito em voga. A vice-procuradora-geral tem grande apreço por esse tema, doutora Maria Aparecida Gugel. Então, é um tema que temos que ficar bem de olho e ler com bastante atenção. Essas duas normas, a do CNMP e a do CSMPT. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos!